Fala, terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar a revisão que nós iniciamos na aula passada, beleza? Então, abram a apostila de vocês na página 8. Nós vamos estudar aqui, revisar linguagem verbal e não verbal. Bem, linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra, Pode ser escrita ou pode ser falada, Então, nós temos duas modalidades aí de linguagem verbal, a escrita e a oral. E a linguagem não verbal é aquela que se utiliza de imagens, cores, gestos, expressão corporal, é aquela que não se utiliza de palavras. E a gente tem a linguagem mista, que aparece nos quadrinhos, nos memes, por exemplo, que conjuga a linguagem verbal e não verbal. Beleza? Tranquilo, Bem, nós estudamos também aqui na página 8 as variações linguísticas. Então a gente tem a variação histórica, que é aquela que acontece ao longo do tempo, a variação regional, que marca a diferença, a variação que ocorre de região para região. A gente sabe que aqui no Rio a gente fala de um jeito, em São Paulo há aí diferenças em relação ao vocabulário, em relação à pronúncia de algumas palavras, nas regiões do norte, do nordeste também. Então essa variação regional é característica aí dessas mudanças no que se refere à materialização da língua que se dão no espaço geográfico, tá? E temos também a variação social, que diz respeito aí às diferentes classes, aos diferentes grupos sociais, Então, num grupo de jovens, skatistas, surfistas, há ali gírias, expressões que só eles utilizam. Num grupo de advogados, de médicos, utilizam também termos técnicos, palavras ali relacionadas à profissão, o que a gente chama de jargão. Quem tem um nível maior de escolaridade também apresenta uma linguagem diferente de quem tem um nível de escolaridade menor, beleza? Bem, vimos aqui também um pouquinho sobre poema, poesia, mas isso não é tão interessante para vocês, esse estudo do poema, da poesia, dos recursos empregados ali nos poemas, não é tão interessante para vocês nesse período aí de vestibular, tá? Bem, então continuando, nós vamos agora aqui iniciar o capítulo 2, estudo da sintaxe, das figuras de linguagem. É óbvio, gente, que poemas, textos poéticos, são cobrados, o gênero poesia é cobrado na prova do Enem. O que eu estou dizendo é que esse conteúdo trazido aqui pela apostila de vocês não é tão interessante, porque é um conteúdo muito aprofundado, trabalha ali métrica, rima, desculpa o barulho, gente, e que nesse momento, pelo menos, não é interessante pra gente. Bem, então vamos passar aqui para a página 12 e vamos estudar a diferença entre frase, oração e período. Frase, qualquer enunciado de sentido completo. Então, silêncio é uma frase, cuidado é uma frase, oração, uma frase que contém verbo, período, o período é formado por uma ou mais orações. A gente conta os períodos, conforme há ali uma letra maiúscula até um ponto final, Bem, nós vimos também as funções sintáticas que alguns termos exercem na oração. E a primeira delas é o sujeito. Sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, é o agente de uma ação expressa pelo verbo. O sujeito é também o termo que ativa a concordância verbal, E ele pode ser simples, quando apresenta um único núcleo, composto, quando apresenta dois núcleos. Pode ser também elíptico, oculto, quando ele é identificado ali pela terminação do verbo, como em gostamos, Pode ser indeterminado, quando aparece na terceira pessoa do plural sem que haja um elemento ali expresso, identificado como sujeito. Então, exemplo, bateram na minha porta, ou então
terceira pessoa do singular seguida de se, né? Em casos em que a gente tem verbo de ligação, ou então verbo intransitivo, ou então verbo transitivo indireto. Então, vive-se muito bem aqui, aqui se é feliz, precisa-se de funcionários, são exemplos de sujeito indeterminado. E a gente tem as orações sem sujeito, que são aquelas que expressam tempo decorrido, são aquelas que expressam verbos fenomenológicos, né? São aquelas cujos verbos, né, são fenomenológicos, indicam fenômenos da natureza, e também o verbo haver, empregado no sentido de existir, né? São esse verbo, né, o verbo haver, no sentido de existir, gera também oração sem sujeito, por isso o verbo fica na terceira pessoa do singular. Na sequência, na página 13, nós estudamos os tipos de predicado, que são apenas 3: verbal, nominal e verbo nominal. Predicado nominal é aquele que tem um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, né? São verbos que fazem uma ponte, né? Funcionam como se fossem uma ponte entre o sujeito e aquilo que se diz do sujeito, né? Uma característica, um predicativo para esse sujeito, tá? Então, por exemplo, ele está triste, ele é feliz, ele continua triste. São exemplos aí de verbos de ligação, beleza? Nesses casos, o núcleo do sujeito vai ser, o núcleo do predicado, desculpa, vai ser o predicativo do sujeito, que é essa característica que a gente atribui ao sujeito. Então, se eu digo ele é feliz, ele está triste, ele continua cansado, nós temos triste, feliz, cansado, predicativos, são características para o sujeito. Então, eu vou ter um predicado nominal, porque o núcleo do meu predicado é um predicativo do sujeito. Predicado verbal apresenta como núcleo verbo de ação. Então, ele correu, ele chegou em casa cedo, ele cantou muito na festa de ontem, né? Tenho aí ações: cantar, chegar, correr, né? Então, essas ações vão ser núcleo do predicado e eu terei um predicado verbal. Predicado verbo nominal é aquele que apresenta o verbo, né, de ação e um predicativo do sujeito ou do objeto como núcleos. Então, nós temos 2 núcleos no predicado verbo nominal. Então, aqui nós temos como exemplo na apostila, né, ou não temos exemplo? Não temos exemplo de predicado verbo nominal, não. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Ele chegou cansado. Chegar, verbo de ação. Cansado, predicativo do sujeito. 2 núcleos, predicado verbo nominal. Tá? Ela considerou o filme chato. Ela considerou o verbo de ação. Considerou o quê? O filme. Então, o filme é o objeto do verbo, é o complemento do verbo. De que forma que ela considerou esse filme? Chato. Então, chato, nesse caso aí, é um predicativo do objeto, né? Por quê? Porque está caracterizando o objeto do verbo, filme. Beleza? Nesses casos, a gente tem predicado verbo nominal, porque são 2 núcleos, né? Bem, nós estudamos aqui também na página 13 os complementos verbais. A gente pode ter um objeto direto, que é aquele complemento que se liga diretamente ao verbo sem preposição, e o complemento indireto, que precisa de preposição para se ligar ao verbo, né? Essa preposição é regida pelo próprio verbo, porque, por exemplo, quem precisa de alguma coisa. Então, a gente não diz eu preciso livro, eu preciso do livro, eu preciso você, eu preciso de você, tá? Então, nesses casos, a gente tem verbos que são verbos transitivos indiretos e que precisam de preposição para, né, que há ali uma preposição, exigem preposição, essa preposição fica entre o verbo e o seu complemento. Já os transitivos diretos, como comprar, comer, né, eu comprei o que, eu comi o que, a gente tem nesses casos, né, em sentenças do tipo eu comi um pão, né, comer aqui é verbo transitivo direto, né, e um pão é o objeto direto para o verbo comer. Né, eu comprei um cachorro é o objeto do verbo comprar, tá? Bem, além dos complementos verbais, nós temos complementos nominais, que são também termos que complementam o sentido de
nomes e não de verbos, né? Então, por exemplo, se eu disser eu tenho medo, vocês vão me perguntar medo de quê? De que, né? A resposta para esse de que é um complemento nominal. Tenho medo de animais, tenho medo de cachorro. Nesse caso, de cachorro é um complemento nominal, está complementando o sentido de medo. Ele é fiel aos seus princípios. Se eu disser, gente, ele é fiel a quê? Aos seus princípios, tá? Ele agiu favoravelmente ao réu. Ele agiu favoravelmente a quem? Ao réu. Então, a gente tem aí complementos nominais que são usados para complementar o sentido desses nomes. E temos também adjuntos adnominais, que são termos que se unem a um núcleo, né, um núcleo substantivo, e que determinam, restringem o significado, especificam o significado desse substantivo, né? Então, quando a gente diz assim, doce, é uma coisa, doce de leite. De leite é uma locução adjetiva que funciona aí como um adjunto adnominal que está especificando o doce. É um doce de leite. Beleza? Continuando, nós estudamos o adjunto adverbial, que é um termo que introduz circunstâncias na nossa oração. Circunstâncias de tempo, circunstâncias de negação, de afirmação, né, de lugar, tá? Então, a gente tem aí, como exemplos, né, de adjunto adverbial, a gente tem, por exemplo, cedo, tarde, nunca, sempre. Lembrando que o adjunto adverbial está sempre relacionado a um verbo ou a um advérbio, né, o adverbial. Ele não se relaciona com um substantivo, por exemplo, né? Ele se liga a advérbios, se liga a adjetivos e se liga também a, eu já falei verbos, advérbios e adjetivos, tá? Então, por exemplo, ele é muito alto, muito é advérbio de intensidade, é um adjunto adverbial que está ligado aí ao adjetivo alto, tá? Ele acordou muito cedo, cedo é advérbio e muito é também um advérbio que está intensificando o advérbio cedo. E ele correu muito. Muito já está ligado aí ao ato de correr. Então, está ligado a um verbo. Tá? Então, adjunto adverbial pode estar relacionado com verbos, com advérbios ou com adjetivos, mas nunca com substantivos. Nós vimos também aqui no 2.8 a diferença entre aposto e vocativo. O vocativo é a pessoa com quem se fala. Então, Marcelo, pega esse livro para mim. Marcelo é o vocativo. O aposto é um termo utilizado, né, introduzido na nossa oração para trazer uma explicação, uma especificação, uma enumeração em relação a um dos termos da oração. Então, por exemplo, quando eu digo Ricardo, que é professor de física do colégio, foi demitido. Que era professor de física, foi demitido. Desculpa, eu dei o exemplo errado. Ricardo, professor de física, foi demitido. Então, professor de física, nesse caso, é sim um aposto, né? Eu tinha dito que é professor de física, mas aí já é uma outra oração, é um outro papo para a gente ver mais adiante, tá? Então, o aposto funciona como uma especificação, uma explicação, né? Para um termo da oração. Tá? Então, quando a gente diz Ricardo, professor de física, aposto, beleza? Bem, continuando, vamos ver. Continuando, a gente inicia aqui na página 16 o estudo do período composto por coordenação e por subordinação. Né? Então, nós vimos que a relação de coordenação pressupõe que duas coisas estão no mesmo nível, como numa estrutura familiar, os pais estão no mesmo nível hierárquico, os filhos estão subordinados aos pais, porque são dependentes financeiramente dos pais, né? Então, a relação de subordinação pressupõe uma hierarquia em que alguém é superior e alguém é dependente. A relação de coordenação é de igual para igual, tá? Na próxima aula, nós vamos ver as figuras de linguagem na página 17, tá? E aí a gente vai finalizar a nossa revisão. Por hoje é só então. Um beijo e até a próxima.
Tchau!